Fala, Dev. Voltando então aqui para mais um dia de estudo da nossa linguagem Rust. E nesse sexto dia, voltando aqui para nossa documentação, né? Tipos de dados. No sexto dia de estudo que eu foquei uma hora ou 40, 50 minutos, focado nessa variáveis e mutabilidade. Entender o conceito básico da linguagem é muito interessante para que você possa não ter problema lá no futuro. Então é por isso que a gente perde um pouco mais de tempo tentando entender como que é o conceito inicial dela, o conceito básico ali, aqueles conceitos comuns de variáveis que a gente utiliza, e se sabendo que a lógica a gente utiliza em todas, basicamente quase que em todas as linguagens, né? Seria a lógica é a mesma, não muda, mas ela só tem sintaxe um pouco diferenciada, então é interessante você tentar entender isso de início para que você possa até então ter um bom desenvolvimento lá quando você estiver utilizando ela de verdade, né? Então, não sei se ficou claro para vocês aí, eu não expliquei tudo, mas o nosso foco aqui não é explicar. Então, é interessante você entender como que foi. Quero trazer para vocês aqui o meu processo de aprendizado de uma nova linguagem. No sétimo dia, eu foquei aqui em tipos de dados. Então, tipos de dados é o que eu já comentei agora há pouco, já cheguei a entrar em conceitos de tipo de dados, né? No momento que eu comentei com você sobre variáveis, sobre os tipos de dado aqui, ó, sobre o I8. Então, esse aqui é um número, ela significa uma variável com número inteiro. Eu vou pegar aqui a tipo de dados, o que eu fiz aqui sobre variáveis, tipo de dados, eu fiz só uma também, mas a gente poderia criar bem mais aqui sobre variáveis, eu fiz o número inteiro. E a gente tem a explicação, ó, todo certinho, como que funciona. Tem um exemplo aqui de como você fazer esse processo. Então, o erro ele vai dar no terminal para você, né? Como que vai funcionar. A gente vai fazer um teste já agora há pouco sobre esse detalhe. Aqui é um teste sobre a nossa linguagem, né? E aqui fala, ó, aqui tem a tabelinha que eu comentei com vocês no dia anterior aí, sobre 8 bits. E sobre que ele é assinado, que ele não é 16 bits, ó. O 16 é o formato que é o U32. A gente tem algumas informações aqui, ó, de valores literais, né, que é referente ao que ele pode pegar aqui no decimal. 98_222, hexadecimal, que é um número, que é um código hexadecimal que ele pode representar cor ou qualquer outra informação. Octal representa dessa forma, o binário vai representar nesse formato aqui o bytes, né? Nessa parte aqui. Eu estou comentando isso, mas é interessante você ler a documentação para que você possa entender todo o conceito referente a cada um deles. E sem falar que você pode pesquisar também o ChatGPT, pedir para ele trazer todas essas informações para que você possa entender de forma um pouco mais clara, né? Então tá aqui, ó. A gente tem um exemplo aqui, o nome do arquivo, né? Opa, deixa eu só fechar aqui. O nome do arquivo. Você tem também outros exemplos de adição, como que é que você faz. Então, a própria documentação te dá exemplo para você praticar. Eu fiz um exemplo simples, então eu vou fazer o seguinte, ó, let's C, eu vou até copiar aqui, vou trazer para o nosso código aqui, ó, essa variável, ó, let's C, que ele é um char. E eu vou fazer o seguinte, eu vou printar aqui, ó, print ln c ou ln. ln, que é o c, né? E a gente está trazendo o c. Se eu colocar o número 10 aqui, por exemplo, ele já vai dar erro na hora de eu executar. Ele já mudou aqui, legal? Ele já mudou aqui para i32. Ele está falando, ó, eu posso até adicionar aqui o i32, mapear ele aqui, ó, i32, i32. Deixa eu só fazer o seguinte, deixa eu só trocar o meu teclado aqui, isso. i32, ó, já agora sim ele é um número, mas eu vou deixar ele sem nada e a gente vai executar aqui agora. Claro que a gente tem que trocar, né? O tipo de dados, eu estou com a variável aqui ainda, então eu tenho que trazer aqui, ó, tirar aqui. Eu vou pegar aqui, ó, tipo de dados, e eu vou pegar tipo de dados, e seria isso, e eu vou usar aqui embaixo o tipo de dados para funcionar certinho. Eu tenho que fazer essa mudança. Isso aqui é a importação que eu estou utilizando. Como eu falei, ó, se você quiser saber o que significa use, então você vai entender, pode copiar, traduzir se você tem dificuldade
o inglês, como eu também tenho. Então, eu pego isso aqui, traduzo, vou lá no Google, qualquer outra ferramenta de tradução que você achar interessante, você traduz, leia e você fica sabendo para que é essa palavra reservada. Essa palavra create também aqui, você colocou com o botão direito, por exemplo, deixa eu só ver o que ela traz. Essa aqui não trouxe, né? Interessante. Então, tá bom. Então, e nesse formato, você consegue traduzir e trazer o que significa cada palavra. Nós já colocamos, vamos lá, cargo run, executei e está aqui, ó. O x é igual a 12 e o c é igual a 10, ele trouxe certinho, mas eu quero especificar que essa variável aqui, ela é um char. Ó, já não deixa. Então, já fala aqui, ó, que o char, o tipo dela tá errado no tipo. Então, aqui eu tenho que ter, tipo assim, um A aqui, do jeito que ela falou, um A. Na hora que eu executar novamente, ó, agora sim, ó, ela vai trazer o C é 12 e o C seria A. Então, na hora que a gente tem essa numeração, ela já dá. Eu forcei que o 14 seria uma variável. Aí, nesse formato assim, ela pode até funcionar. Ela trouxe em branco. Interessante, isso aqui eu não tinha testado. Mas, ó, se você deixa assim, salvo, então ela já vai especificar bem explícito. Então, tranquilo. A gente entendeu sobre tipos de dados, que seria basicamente isso. Foi isso que eu estudei. E voltando aqui, eu li a documentação também para que eu possa entender um pouco mais como que a gente faz para cada tipo de dado tupleiro de valores. Então, aqui tem uma função diferente da outra. Aqui nós vamos encontrar aqui, ó. Então, tem exemplo. O tipo matriz. Então, são vários dados que você vai passar dentro de uma matriz. Legal? Então, aqui tem um exemplo de como você vai fazer esse processo de meses. Ó. Você vai passar aqui e eu vou dar um print nos meses, pegando só simplesmente o que está no índice 0. Vamos só cargo run, então ele vai trazer para nós só janeiro. Se eu passar aqui, ó, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, se eu passar o índice 7, ele tem que trazer para a gente só o agosto. Então ele vem aqui, ó, cargo run, e ele traz, ó, o agosto certinho para a gente. Legal? Então você já entendeu um pouco mais sobre isso e assim você vai criando um exemplo e tentando entender sobre isso. Você copiou o exemplo, trouxe para cá, aí você vem na documentação, tenta ler, tenta entender o que significa cada uma delas e assim você vai adquirindo experiência na linguagem que você está estudando. E foi isso que a gente estudou no 7º dia, tipos de dados que a gente aprendeu, que a gente deu uma aprofundada. Eu deixei aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo o repositório onde tem esses arquivos do meu estudo que eu já fiz. Tem o acesso à documentação e algumas informações a mais aqui que eu deixei aqui no README na raiz do projeto. Então, pessoal, valeu, um abraço.